Bom dia aí, pessoal do nono ano. A gente está dando prosseguimento aí ao capítulo 10, o populismo no Brasil. Para quem não conectou na última aula, a aula foi curta porque eu estava cobrando os trabalhos, cobrei agora de novo. Nós falamos que o populismo foi um fenômeno da América Latina que vai dar origem às ditaduras, que opôs ali muitos países à política, à bipolaridade, à Guerra Fria, à política capitalista e socialista, e os países da América Latina vão ter que se alinhar com isso. Ao interesse dos americanos em manter a América Latina alinhada com sua política capitalista, com aquela ideia de deter o avanço do socialismo, depois então da Revolução Cubana, pior ainda. E também nós vemos que os nossos populistas vão se dividir em nacionalistas e desenvolvimentistas. E aqueles também são liberais, neoliberais, que foi o caso só do Dutra. Nós vimos o governo Dutra, que foi o alinhamento total com os americanos, um governo neoliberal, gastou nossas reservas, acabou com a indústria nacional, totalmente alinhado com a política americana. Vimos o plano SALT, saúde, alimentação, transporte, educação, foi um tremendo fracasso, não resolveu nada. Vimos que depois houve a reeleição de Getúlio, reeleição não, né? Houve a primeira eleição democrática de Getúlio Dornelles Vargas, que ele deveria governar de 51 a 55, os mandatos eram de 5 anos. Nós vimos que ele foi eleito com aquela visão ainda de pai dos pobres, mãe dos ricos, principalmente dos trabalhistas, o voto trabalhista do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, foi muito importante. Nós vimos que ele botou em prática uma política desenvolvimentista nacionalista. O que é isso? Ele se afastou da política externa, daquela bipolaridade da Guerra Fria e voltou para dentro do país. Ele era um populista, então ele vai voltar o governo para dentro do país. Desenvolver a indústria nacional. Há investimento na indústria de base, transporte, energia. Ele cria o BNDE, o banco, ele existe até hoje o BNDE, tá? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a hidrelétrica de Paulo Afonso, que só vai terminar em 61, já com a Eletrobras, a Petrobras, que vai dar origem àquele conflito que eu falei com vocês, entre o nacionalismo e aqueles que eram neoliberais. Queriam que o capital estrangeiro, os entreguistas neoliberais, queriam que o capital estrangeiro fosse a maior parte na exploração da Petrobras. Os nacionalistas queriam que a maior parte fosse o capital brasileiro. Getúlio Dornelles Vargas, ele vai comprar uma campanha popular que surgiu, que é o petróleo é nosso, que vai virar o lema, e ele vai conseguir transformar a Petrobras em uma indústria de capital, majoritariamente de capital nacional. Se não me engano, era 90% nacional, 10% estrangeiro. E isso vai acabar opondo e desgastando o governo dele. Porque como ele foi eleito com uma pauta trabalhista e populista, ele tinha que fazer um governo ali para agradar as massas. Só que a crise econômica era tão grande que ele herdou do Dutra que ele não conseguia dar conta, literalmente, de resolver essa crise econômica. Então, na verdade, ele teve uma saída extremamente populista, que foi, pegou o seu ministro do trabalho, que era o João Goulart, e o João Goulart deu uma ideia para ele de aumentar o salário mínimo de 100%. Isso foi visto como um populismo barato, raso, baixo, e ele acaba enfrentando a oposição da elite brasileira, dos grandes industriais, dos políticos da UDN, União Democrática Nacional, que era a oposição a ele, e ele acaba demitindo o João Goulart, mas ele dá um aumento de 100%. E ele é acusado de ser um populista reles, barato, baixo, rasteiro. O pessoal acusa ele de tentar fazer a mesma coisa que ele fez lá na década de 30, 45, tentar ali conquistar o povo para depois dar um golpe e continuar no poder. E quem é a grande oposição? Foi aí que nós falamos na aula passada. Nós falamos que a grande oposição era a UDN, União Democrática Nacional, que eram as forças conservadoras e alinhadas com os americanos, não esqueçam isso. E a grande oposição, começou a aula hoje, hein? A grande oposição foi feita por um cara chamado Carlos Lacerda. Quem está com a apostila, abre lá na página 18. Página 18. Professor, Carlos Lacerda, esse cara que está aí deitado com o pé ali, se você olhar o pezinho dele, está meio inchado, ele levou um tiro no pé. Carlos Lacerda, ele era o líder da oposição e ele também odiava Getúlio Vargas. Essa que é a verdade. Odiava Getúlio Vargas e a pauta dele populista. No entanto, quando Getúlio Vargas estava fazendo campanha para a eleição, ele queria ver qualquer um que tivesse ali no
no lugar de Getúlio Vargas na campanha, fosse eleito. Ele fez campanha contra, e ele já tinha um ranço literalmente enorme contra quem? Getúlio Dornelles Vargas. E o negócio era tão sério que depois que Getúlio Vargas foi eleito, nossa, a política nacional virou um vale tudo. Parece hoje. Quem é que ficou a favor do capital estrangeiro na Petrobras? Carlos Lacerda, fazia campanha, ele tinha jornal, tinha afiliados. E do outro lado ficava Getúlio Vargas. Lembrando do seguinte, na década de 50, a televisão já estava consolidada, estava crescendo e começando a se consolidar nos lares brasileiros. O pessoal estava substituindo o rádio pela televisão. Então, a televisão virou um instrumento também ali de ferramenta moderno, né? Moderno. Um instrumento de ferramenta de divulgação. Agora a pessoa via Getúlio Vargas, via Carlos Lacerda. E a televisão ganha muita importância. É a época que surge a bossa nova, é a época que vai surgir ali movimentos de cultura ali, que vem antes da formação da ditadura, né? Depois a ditadura vai fechar. Professor, o que vai acontecer? Carlos Lacerda ataca Getúlio Vargas, coisas até pessoais, mistura política com vida pessoal, acusa ele de várias coisas, e aí começa aquele vale tudo dentro do país. Por quê? Carlos Lacerda queria que os militares tirasse Getúlio Vargas do poder. Olha que doideira. Carlos Lacerda, como ele via que a massa da população estava apoiando Getúlio Dornelles Vargas, o que vai acontecer? O Carlos Lacerda às vezes fazia discurso acusando Getúlio Vargas de ser um comunista, acusando ele de querer dar um golpe populista, fazendo política para as massas, igual ele fez, ficou 15 anos lá. E ele invocava o exército, invocava ali as Forças Armadas para dar um golpe, para assumir o poder. Só que vai acontecer uma coisa importantíssima nesse meio caminho. O famoso atentado na Rua Toneleiros. Professor, o que é o atentado na Rua Toneleiros? O atentado na Rua Toneleiros é um atentado que vai ser atribuído a Getúlio Vargas, mas já vou dar spoiler. Não há confirmação que ele mandou. Vocês estão vendo a imagem da esquerda, que tem um segurança negro atrás dele? O nome dele é Gregório Fortunato. O que vai acontecer? O nosso amigo Carlos Lacerda, ele estava lá no Rio de Janeiro, estava saindo lá na Rua Toneleiros, se não me engano está saindo da padaria de algum local, e alguém vai chegar com 38 e vai descarregar nele, e ele estava junto com o major da aeronáutica chamado Rubens Tolentino. Carlos Lacerda estava com o Rubens Tolentino, estava saindo lá da padaria de algum local caminhando. Alguém vai chegar perto deles e vai descarregar a arma. O major Rubens Tolentino estava na frente, vai levar a maior parte dos tiros e vai morrer. Carlos Lacerda vai levar um tiro no pé, igual ele está sentado aí. Galera, comoção no Brasil. Tentativa de assassinato da oposição. Tentativa. Tem um filme de Getúlio Vargas, já me falaram na Netflix, está tirando graça, Maria Eduarda Santos, mas tudo bem. Beleza, quer dizer que você gosta. O pessoal vai começar a exigir intervenção, tem que descobrir quem foi, e pior, as investigações vão chegar ao guarda pessoal, ao segurança pessoal de Getúlio Vargas. Esse cara aí, Gregório Fortunato. Quando chega nele, história de bastidor, não tem aí na apostila. Quando a justiça chega nele, acaba descobrindo que é a justiça militar que vai investigar, porque mataram um major da aeronáutica. Então, quando a justiça militar começa a investigar, chega no gabinete pessoal de Getúlio Vargas, o segurança pessoal, o Gregório Fortunato. Professor, mas foi Getúlio Vargas que mandou matar? Galera, não há evidência disso. A evidência é que Gregório Fortunato acompanhava Getúlio Vargas há anos, era um amigo pessoal dele. E ele acaba tomando as dores e resolve tomar pá da situação e tentar finalizar o problema. Qual era o problema? Acabar com Carlos Lacerda, acabar com a oposição. Eu acho que a versão oficial é que ligaram Gregório Fortunato a Getúlio Dornelles Vargas. Galera, imagina a propaganda na época. Carlos Lacerda, mesmo ferido, foi pro rádio, acusou Getúlio Vargas, não tinha prova, estava investigando, acusou quem era ali partidário de Getúlio Vargas e gerou vale tudo no país, o país ficou dividido. E quando o pessoal da aeronáutica investiga e chega lá em Gregório Fortunato,
Beleza, Getúlio Vargas é o mandante do assassinato, da tentativa de assassinato e do assassinato do Major Rubens. O que vai acontecer? Nunca na história, antes do país, um presidente sofreu num cargo uma acusação de assassinato. Quem era amigo de Getúlio Vargas se afastou. Os trabalhistas, o povo que era a favor dele, ficou meio com dúvida. Será que é verdade? Porque imagina a massa de informação, jornal, revista, televisão agora, rádio, todo mundo em cima de Getúlio Vargas, querendo resposta. E o cara não tinha mais resposta para dar. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o segurança dele, pessoal, numa atitude estúpida de arroubo, resolveu matar o cara que estava acusando ele, às vezes até de coisas pessoais, que não era de política, utilizando ali a mídia, lógico, né, o rádio, a televisão, e acusando ele de várias coisas. O fato é que, no interrogatório, o que se sabe é que, vamos lá, tipo delação premiada, forçaram o nosso amigo Gregório Fortunato a ligar o seu atentado, que era uma iniciativa, eu acho que muitas vezes pessoal dele, não chegou ainda a um consenso, eu acho que era pessoal dele, iniciativa dele, ligar a Getúlio Vargas. Aquilo foi o golpe final. Getúlio Vargas ficou isolado, perdeu o apoio do povo, a oposição caía matando em cima dele, acusando de assassinato. Carlos Lacerda pedia um golpe militar para tirar Getúlio Vargas do poder, as Forças Armadas têm que tomar uma posição. Pesquisa aí depois o discurso dele nessa época. O que vai acontecer? Getúlio Vargas vai acabar se suicidando. Olha aí, ó. Essa aí era a roupa de dormir dele, o pijama. No dia 24 de agosto de 54, ele escreve uma carta, chamada de Carta Testamento, para o povo brasileiro, que eu não vou ler, que não vai dar tempo, está lá na página 19, uma carta emotiva para o povo brasileiro, falando que as forças contrárias, nacionais e internacionais, não querem deixar ele fazer o bem para o povo. É uma carta totalmente emotiva. Galera, ele vai lá e dá um tiro. Diz que todo mundo sabia que ele ia se suicidar, tipo lá o Hitler. E ninguém fez nada. Nada assim, deixou acontecer. Galera, quando ele morre e é divulgado que Getúlio Vargas se suicidou e leem a carta dele na televisão, no rádio, ele conclamando o povo, dizendo que deu a vida pelo povo, que as forças contrárias não queriam o bem do povo, galera, o Rio de Janeiro, o país entra em convulsão social. Os militares estavam planejando um golpe, eles tiveram que adiar, o povo sai às ruas, os jornais que eram de oposição são invadidos, quebraram os carros da oposição, Carlos Lacerda tem que vazar, os apoiadores de Carlos Lacerda tem que vazar, os militares que estavam com os tanques prontos para invadir ali o Rio de Janeiro e tomar o poder, tem que recuar, o povo sai à rua, a galera chora no enterro de Getúlio Vargas, tem imagem aí na página 19, do cortejo dele, reúne milhares de pessoas, é transmitido pelo rádio, é transmitido quem tinha na televisão na época. Gente, foi uma comoção popular. Hoje a gente não tem isso, mas o mais próximo que você vai ter é o enterro de Ayrton Senna. Eu sei que vocês são novos, mas se vocês procurarem o enterro de Ayrton Senna mais próximo, foi uma comoção popular. E isso acabou evitando o golpe. Só tinha um problema. Ele morreu em 54, o mandato dele acabava em 55. O que vai acontecer? Novas eleições? Não, vão chamar o vice. Vamos lá. Quem foi chamado para governar foi um cara chamado Café Filho, que era o vice dele. Só para indicar, tem um filme na Netflix chamado Getúlio Vargas, Getúlio mesmo, que conta mais ou menos nessas últimas passagens dele, desses últimos anos, do último mandato. Tem também outros documentários e filmes que falam sobre isso, mas o último só na Netflix tem mais ou menos uns 2, 3 anos. É um filme bom, é um filme político, não tem ação, não tem nada, mas se você agora sabendo do contexto, você vai lá e vê, ok? Quem tem aí Netflix, tenta lá ver. O vice dele é Café Filho, Arthur, o nome do vice dele era Café Filho mesmo. Professor, o que vai acontecer? Café Filho assume. Só que Café Filho, na verdade, o vice dele, que era para governar o finalzinho de 54, 55, só fazer as eleições. O cara tinha que ter ficado quieto lá no governo e dar continuidade à política de Getúlio Vargas. Não. O que Café Filho faz? Ele era neoliberal, ele era tipo Dutra. O que ele faz?
ele abre o mercado de novo, ele se alinha com a política americana novamente, ele, para conter a crise, ele corta salário, corta gastos públicos, corta investimento, e o Brasil entra numa tremenda recessão, Se Getúlio Vargas era um desenvolvimentista nacionalista, Café Filho era um neoliberal. Voltou a ter relação com a FMI, cortou salário, cortou gasto público, se alinhou com os Estados Unidos, pediu empréstimo. O que vai acontecer? A economia brasileira vai entrar em crise, a inflação sobe. O trabalhador, com aquele pensamento ainda de Getúlio Vargas, gente, um ano da morte dele, um ano e 3 meses, 4 meses. 1 ano e 4 meses após a morte, vem as eleições de 55, com Café Filho no poder. Quem é que ganha a eleição? Um cara chamado Juscelino Kubitschek. Ele vai ser eleito para o mandato de 1956 a 1960. Ele é eleito pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Ou seja, é um partido que era, vamos dizer, ali, herdeiro de quem? De Getúlio Vargas. O povo viu que a política neoliberal não era boa e vamos eleger quem? Um cara com perfil parecido com Getúlio Vargas. E quem é eleito? O Juscelino Kubitschek. Lógico. E o vice dele foi o João Goulart, do PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, que era a chapa de Getúlio Vargas. Então, quer dizer, juntou a comoção popular, aquela política neoliberal que desagradou os trabalhadores, a massa, quem houve as eleições de 55, quem é que foi eleito? Um cara que era herdeiro das políticas de Vargas. O vice de Kubitschek era quem? João Goulart, do PTB, que era do partido que elegeu Vargas. Ou seja, foi um tapa na elite. A elite achou que ia conseguir eleger alguém neoliberal, conservador. E não foi isso que aconteceu. Olha só que engraçado, não foi isso. Professor, mas você falou que os militares iam dar um golpe. Eles deram o golpe? Não. O golpe vai ser adiado. O golpe vai ser adiado vai ser adiado 10 anos. 10 anos. Professor, qual era o perfil de Juscelino Kubitschek? Ele era outro desenvolvimentista nacionalista, muito parecido com Getúlio Vargas. Professor, o que ele fez? O lema dele na campanha era fazer o Brasil crescer. Tem várias avenidas, lá ela está perguntando, tem várias avenidas em homenagem a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, tem, até no Espírito Santo tem, Getúlio Vargas. Professor, qual é o lema dele? 50 anos em 5. Vamos fazer o país crescer como nunca cresceu em 5 anos. 50 anos para trás, nós vamos botar em dia agora em 5 anos. Ele lançou o plano de metas. O plano de metas era um investimento em saúde, educação, indústria de base, transporte, energia. De novo, a fórmula de Getúlio Vargas. Ok? Eu vim investir na indústria de base, porque a indústria de base gera outras. No transporte, para levar produtos e mercadoria para o país todo. Energia elétrica, que já era o plano de Getúlio Vargas. Ele só trocou o nome. Professor, mas qual é o auge do governo dele? O auge do governo dele, se você abrir na página 20 e na página 22, é a construção da capital Brasília. A capital era no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara. Tipo Brasília, lá no Distrito Federal, né, lá no distrito separado, era o estado da Guanabara, lá dentro no Rio. O que Juscelino fez? Juscelino, quer saber? Vamos movimentar a economia? Vamos começar a construir uma capital no Cerrado brasileiro, no centro, que até então não era tão povoado, que a maioria estava concentrada no litoral e no centro-sul. A nova capital tinha que ser moderna, e ela vinha com a ideia de modernidade também com a função de interiorização do país, levar a galera que estava no litoral para o interior, para onde hoje é o centro-oeste. Ok? Lembra lá da aula do tio Enzo, do tio Rubens? Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Porque todo ano eu pergunto e o tio Enzo já passa por isso. Era interiorizar o país, levar lá para dentro, levar os trabalhadores, construir uma capital moderna, construir uma capital realmente ali do século XXI. O Rio de Janeiro já não era mais uma capital moderna, era uma capital de 1808, com a chegada da família real. Era uma capital antiquada, ok? E até hoje os cariocas falam que depois que a capital saiu de lá, foi quando o Rio de Janeiro começou a entrar em crise. Não vou entrar nessa discussão, não. O que o Juscelino Kubitschek também investiu? Ele abriu as empresas estrangeiras, as multinacionais, principalmente a automobilística, Ford, Chevrolet, para trazer carros, importar e abrir também aqui fábricas. Fábricas de outros bens de consumo durável, geladeira, televisão que estava crescendo, essas coisas que estavam chegando. Ele investiu
Olha só o azar do Brasil. Ele investiu em rodovias. Ao invés de investir em transporte fluvial e marítimo, ele vai investir em rodovias. Lógico, porque a Petrobras estava ali explorando petróleo, então vamos investir em rodovia, vamos gastar esse petróleo. Então vamos investir em rodovia. E abandonou as ferrovias, abandonou o investimento em transporte marítimo. Isso aí vai custar caro para o Brasil até hoje, tá? Professor, e outra coisa, ele tinha a ideia da desigualdade, da concentração de indústria que ficava no centro-sul, na região sudeste e no sul. Com a interiorização do país, parte da industrialização ia para o centro-oeste, e que também justificava a construção de uma capital lá. Professor, deu tudo certo? Foi tudo bonitinho? Não. Se alguém lembra lá que Brasília, de vez em quando na reportagem, fala que o cara está na asa norte, está na asa sul. Brasília, na verdade, ela foi construída pensando numa asa de um pássaro. Se você pegar aqui e olhar, ela lembra a asa de um pássaro, aberta. Houve lógico, né? Juscelino não era bobo, ele era também um pouco populista. Ele lançou a ideia do projeto. E quem ganhou, quem era o chefe do projeto, era o Oscar Niemeyer. E estava gerenciando. E ele abriu um projeto popular para saber quem é que qualquer arquiteto poderia lá fazer. E quem ganhou o projeto foi o Lúcio Costa, arquiteto, e desenhou como se fosse uma asa. A região lá é muito seca, então eles tiveram que construir também um lago, muito seco. Lá a umidade, quando está muito calor, igual essa época agora, é 20 graus. Estão vendo as queimadas? Lá no centro-oeste, 20% de umidade. O pessoal sai sangue pelo nariz. O pessoal tem que ter um umidificador em casa. É muito quente. Professor, pode ser também a asa de um avião, pode ser a asa do avião, Igor. Pode ser a asa do avião, de um pássaro. Nada mais é do que um avião, a imitação de um pássaro, né, Igor? Mesma coisa, pássaro, avião, um pássaro. Professor, o que ele vai fazer? Vai ganhar, Lúcio Costa. E qual é o outro passo? Buscar dinheiro, porque o Brasil não tem dinheiro. E ele vai pedir dinheiro a quem? Ao FMI. E a dívida externa do Brasil dispara, porque ele tem que pegar dinheiro emprestado. Professor, o empréstimo ao FMI não é só porque a construção é muito cara, né? Muito cara, muito cara. Você vai fazer uma cidade no meio de Cerrado? É muito cara. O engraçado é que, à medida que Brasília vai sendo construída e o endividamento cresce, o Juscelino tem que tomar medidas impopulares, cortar salário, congelar salário, segurar investimento em outras áreas. Então ele vai ficando também impopular, porque o FMI não quer saber, vai querer saber o pagamento de juros, pagamento do empréstimo dele. E isso vai gerar uma crise econômica enorme. Enquanto que Brasília estava lá crescendo, o pessoal lá investindo, construindo, o resto do país estava em crise econômica, endividando, inflação alta, piora na qualidade de vida. É muito engraçado isso, porque o Juscelino Kubitschek procurou o FMI. E o que ele faz? Numa medida apoteótica, populista, apoteótica, para dizer que ele mandava no país, ele corta a relação com o FMI. Galera, quando você deve a um banco internacional e não paga, você começa a sofrer restrição, sanção no mercado internacional. Isso não é bom, não é bom. É o que a Argentina está tentando fazer. É arrolar a dívida mais vezes, porque ela pegou dinheiro para o FMI e não está conseguindo pagar. Galera, a crise econômica no Brasil cresce, piora quando corta a relação com o FMI, porque a gente sofre boicote. E qual é a herança de Juscelino Kubitschek? Ele termina Brasília, constrói Brasília, uma cidade planejada, urbanizada, moderna. Ele consegue interiorizar o país, realmente leva muita gente para o interior do país e muitas indústrias vão para lá, porque lá vai ser a capital política. Até hoje, aonde está a maior renda per capita do país? Brasília. Lá tem muita indústria? Não. É por causa dos salários dos funcionários públicos, dos deputados que ganham muito dinheiro. Então ele conseguiu se interiorizar, levar parte da indústria. O problema é o seguinte, que a mão de obra que construiu Brasília foram os candangos. Eram trabalhadores que vinham do norte, nordeste, das periferias do sudeste, que foram lá buscar uma qualidade de vida. Eles foram chamados, os pedreiros, os mestres de obras, a galera. Chegava lá milhares, centenas de pessoas por dia para trabalhar. E o negócio foi o seguinte, foi muito engraçado. Porque depois que a cidade terminou, Brasília é muito engraçado, né? Porque a área que é projetada é bonita, linda, maravilhosa, tem espelho d'água, tem igreja, tem lago. Só que os candangos, a galera, os trabalhadores, eles não voltaram. Muitos deles não voltaram para o norte, para o nordeste ou para as periferias aqui do sudeste. Muitos deles viram que era melhor ficar em Brasília.
Então, o que acontece? Brasília hoje é engraçado, porque ela é urbanizada, bonita, linda e maravilhosa, onde a gente vê lá nas notícias, mas ninguém quase sabe que, afastado, tem um monte de periferia. Tipo, aqui a gente, favela, que a gente fala, né? Periferia, aonde moram muitos descendentes desses trabalhadores que ficaram lá. A cidade era projetada para, sei lá, 2, 3 milhões de pessoas, mas logo depois da inauguração, a Brasília, a região, tem que conviver com 5 milhões de pessoas. E até hoje é assim. Desigualdade social, ok? E é assim que vai vir as eleições. O Igor tá falando, eu acho que o Igor morou lá. Igor, abre aí o microfone, fala pra gente. Você morou lá, não morou? Abre aí, Igor. Não precisa ter vergonha, não. Você morou próximo lá? Já foi lá? Porque o plano era plano piloto. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, em Brasília, tem prédios e prédios que foram construídos para a habitação dos deputados, dos senadores. A galera, muitas vezes, não mora nesses prédios que foram construídos. Fica lá largado, a gente pagando, fica lá largado. Entendeu? Eles vão morar em outros locais, mais afastados ali do centro, ali onde ficam os três poderes, a esplanada dos ministérios. Então, quer dizer assim, a população foi abandonada depois da construção. Se vira, vai sobreviver. Eles passaram a habitar as periferias, afastados do centro político ali, da onde ficava a região da esplanada dos ministérios. É engraçado. Eles construíram grandes obras maravilhosas, mas só que eles moram em favelas, em periferias, sem estrutura, tiveram que erguer barraco de madeira. Esse que é o Brasil, desigualdade social. Professor, feitas as eleições. Quem é eleito? Um cara chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros. Esse cara era muito esquisito. Jânio Quadros, ele foi eleito dentro de uma proposta conservadora e cristã. Vamos lá. Ele foi eleito pelo PSC, Partido Democrata Cristão, e também pela UDN, União Democrática Nacional. Traduzindo, Jânio Quadros era um cara muito cristão, católico, que foi eleito com uma pauta conservadora, apoiada pelo neoliberalismo. Ok? O vice dele era o João Goulart, que foi ministro do Trabalho lá de Getúlio Vargas e o vice de Kubitschek, trabalhista. Professor, esse cara era muito cristão, muito católico, mas ele teve um mandato de só 7 meses. Ele tinha que governar de 61 até 66. 61, 62, 63, 64, até 65. Mas ele vai governar 7 meses. Só 7 meses. Porque esse cara vai fazer um monte de coisa errada. Primeira coisa, ele foi eleito com um jingle, com uma plataforma, dizendo que ele ia varrer a corrupção do país. Varrer a corrupção do país. Nos comícios dele, porque não tem imagem aí, mas no comício dele, ele costumava pegar uma vassourinha. Aí o pessoal soltava um jingle. Varre, vassourinha, varre a corrupção. E ele levantava aquilo. Ele era magro, esquelético, com um olhão, com óculos. Ele parecia um CDF, um nerd. E ele prometeu que ele ia varrer a corrupção do país. Lógico, galera, não era bem assim. Acabar com os marajás, acabar com a corrupção. Como ele tinha uma pauta cristã, conservadora e neoliberal apoiada pela UDN, ele acabou sendo apoiado e conseguiu ser eleito com a maioria dos votos, com essa pauta de varrer a corrupção. Só que quando o cara chega no poder, ele vai começar a meter os pés pelas mãos. O que é meter os pés pelas mãos? Se preocupar com coisa que não deveria. Ele vai se envolver em várias polêmicas, tipo, ele vai querer proibir o biquíni. O biquíni. O atual de biquíni deu origem ao nome biquíni, né, nos testes atômicos lá. Biquíni das meninas na praia, proibir, porque era imoral. Lembra que ele era o quê? Cristão. E foi eleito com a pauta cristã. Era imoral. Ele resolveu proibir as rinhas de galo, a briga de galo. Hoje é proibido, mas naquela época podia, as brigas de galo. Ele resolveu proibir o lança-perfume no carnaval. A gente sabe hoje que é uma droga, mas naquela época era liberado. O lança-perfume. Galera, a população, principalmente mais pobre, caiu matando em cima dele. Do outro lado, ele foi eleito para acabar com a corrupção. E nada. E ele foi também eleito para acabar com a crise econômica. Só que o cara se preocupava com a pauta só de costumes.
de coisas lá que não tinha nada a ver com a economia e deixava o barco correr. Na verdade, ele retomou as relações com a FMI, que havia sido cortada pelo Juscelino Kubitschek. E quando a FMI retomou a relação com o Brasil, obrigou o Brasil a fazer cortes violentíssimos no Brasil de investimento. Congelou salário, demitiu pessoas, cortou obras públicas, investimento em obras públicas. Nossa, ele foi lá e meteu a faca. O que aconteceu? Para o Brasil voltar a ser signatário da FMI, o Brasil tinha que preencher uma cartilha, e geralmente é cortar gasto público, cortar investimento na saúde, educação, em obras públicas, cortar salário público, congelar salário de servidores que já estão na ativa, não fazer concursos mais, não nomear mais ninguém. Ou seja, de um lado, ele ficou impopular, por quê? Porque ele se meteu em coisas que não deveria, que era ali do povo, biquíni, rinha de galo, lança-perfume. E do outro, ele vai ficar extremamente popular também com o povo, porque os salários, por exemplo, vão ficar congelados e a inflação vai subir. Porque o que ele fez? Para ele conseguir mais imposto, o que o cara faz? Ele congela tudo, salário, investimento, mas em compensação ele aumentava as tarifas públicas de energia, combustível, água, saneamento básico, ele aumentou tudo. Galera, a população ficou extremamente insatisfeita. Até quem apoiava ele ficou insatisfeito. Olha só, por ele se meter em coisa que não deveria e não conseguir resolver o problema da economia do Brasil. Galera, a impopularidade dele dispara com todo mundo. Dizem que ele era autoritário, não gostava de conversar com o Congresso, não respeitava o Congresso, mandava e desmandava. Ele achava que os deputados e senadores tinham que fazer o que ele queria. Ele era o mandão, ele era o machão, fazia o que queria. Então ele ficou extremamente impopular com os políticos e também com o povo. E para finalizar, esse cara faz uma coisa inimaginável. Página 24. Como ele estava isolado, o que ele faz? Ele se afasta dos Estados Unidos, e ele começa a estabelecer relações diplomáticas com Cuba, China e União Soviética. No auge da Guerra Fria. Olha que doideira. O que esse cara fez, que ficou marcado na história, foi condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Che Guevara tinha ido lá no Congresso da Aliança para o Progresso, ficava na Argentina, no Uruguai, onde os Estados Unidos estava lá prometendo dinheiro a todo mundo. Che Guevara não assinou o tratado, e resolveu dar uma passadinha no Brasil ao convite de Jânio Quadros. Quando ele chegou aqui, ele teve uma surpresa. Ele foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a ordem militar mais importante do Brasil. Galera, ele queria fazer uma política externa independente. Mas o que o pessoal entendeu? Que ele estava transformando o país um Brasil socialista. E a galera ficou com medo dele transformar o Brasil em um país socialista, como aconteceu lá com Cuba. Galera, esse cara era todo enrolado. Ele fez isso em 7 meses de governo. 7 meses. Só fez cagada. O que vai acontecer? É muito engraçado. Lá em 1964, ele acorda de manhã e resolve escrever uma carta. Uma carta de renúncia. Ele escreveu uma carta ao Congresso Nacional, aos senadores e também ao povo brasileiro. O que esse cara fez? Ele, em 61, ele escreve essa carta achando: nossa, se eu escrever essa carta falando que eu vou renunciar, o povo vai ficar do meu lado, os congressos vão ficar do meu lado, os senadores vão ficar do meu lado. O que vai acontecer? Na hora que ele entrega a carta de renúncia ao Congresso e ao Senado, o pessoal fala: obrigado, Jânio Quadros, adeus, pode ir embora. Ninguém se manifestou, não houve comoção popular, não houve apoio do Congresso, não houve apoio do Senado. E ele simplesmente renunciou porque ele achava que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu quando Getúlio Vargas morreu. Uma grande comoção popular e ele ia ter uma carta branca para governar o Brasil. Deu certo? Não. O cara abriu mão do poder por nada. Renunciou por nada. Professor, quem é que é vice? Quem é que assume? O vice, João Goulart. O vice, que foi eleito dele. Só que João Goulart, ele estava fazendo o que o Jânio Quadros mudou, estabelecendo a relação com os países do bloco socialista. Ele queria fazer uma política externa independente, Jânio Quadros. Ninguém entendeu. Achou que ele queria dar um golpe. Professor, o que vai acontecer?
Olha só que doideira. João Goulart estava em visita à China quando ele recebe a mensagem. China, comunismo. Galera, quando chega lá a mensagem, o que João Goulart faz? Estou voltando para assumir o poder. Estou voltando. Quero nem saber se Jânio Quadros fez, por que ele pediu ali para sair do poder. Só que, no meio da Guerra Fria, havia o medo de João Goulart tender para o bloco socialista. O que vai acontecer? Os militares não vão deixar João Goulart, quando ele chega da China, assumir o poder no Brasil. Naquele contexto da Guerra Fria, era um medo enorme dele tentar dar um golpe. Gente, ele só estava lá a mando de quem? Do Jânio Quadros. Coincidiu dele estar na China, mas isso pegou muito mal. A propaganda aqui, João Goulart esquerdista, João Goulart contra a família brasileira, João Goulart contra o cristianismo, contra a igreja. Isso foi muito forte. E os militares se posicionaram contra o vice assumir. O pessoal no Congresso, no Senado, queria que ele assumisse, a maioria, porque era o processo legal. O vice assume quando o presidente sai. Então gerou impasse. Os militares não queriam e parte da sociedade queria, os políticos e parte também do povo. Então a população concordava com ele. E começou aquele embate. Assume ou não assume? Assume ou não assume? Assume ou não assume? E é aí que vai começar os conflitos. Por quê? Os militares queriam que o presidente da Câmara assumisse o poder. No lugar de quem? Do João Goulart. O presidente da Câmara assume, pula o vice e o vice não serve para nada. Ele vai ser jogado para escanteio. Do outro lado, começa uma campanha chamada Campanha da Legalidade. Principalmente com um expoente chamado Leonel Brizola, prefeito, governador, se não me engano, lá do sul do país, que vai lançar uma campanha que vai pegar no país todo. Olha, nós temos que respeitar a Constituição, o vice tem que assumir. Leonel Brizola ameaçou pegar em armas se o João Goulart não assumisse. O Brasil vai ficar dividido, que nem torcida de futebol. Uns apoiando ele assumir e outros contra. Professor, qual é a saída? O Brasil já teve parlamentarismo. Vão deixar o João Goulart assumir o poder, mas, na verdade, quem é que vai mandar vai ser o parlamento brasileiro. Tipo ano passado, o rei reina, mas não governa. O presidente assumiu, mas praticamente sem poderes nenhum. Tudo passava pelo parlamento, passava pelo Congresso, passava pelos deputados e pelos senadores. O poder de João Goulart estava o quê? Esvaziado. Até que, em 1963, ele tem uma ideia brilhante. Ele consegue fazer um plebiscito. Um plebiscito é o quê? Uma consulta para o povo, onde o povo deveria votar no presidencialismo ou no parlamentarismo. O fato é que a campanha feita pelo João Goulart vai ser de massa e o presidencialismo vai voltar a fazer o quê? Voltar a ser a principal forma de governo no Brasil. E ele volta a ter os poderes contra a vontade dos militares, contra a vontade da igreja e contra a vontade de parte da elite conservadora que não queria que ele governasse. Mas como foi um plebiscito para o povo, e o povo decidiu pelo presidencialismo, volta quem? João Goulart. Ele tem que governar até 64. Depois tem que chamar as eleições. O que ele faz no governo dele? O famoso plano trienal. Dentro do plano trienal tinha a reforma de base. O que é a reforma de base? Está lá na página 25, no quadro verde. Reforma agrária, distribuir terras. Reforma urbana para acabar com as más construções, saneamento básico. Reforma bancária para acabar ali com o sobreágio que o banco cobrava, muitas vezes a população espoliava o povo. Reforma eleitoral para todo mundo poder votar, até mesmo analfabetos, com 18 anos, mulher e homem. Reforma do capital estrangeiro, porque o dinheiro das multinacionais ia para fora, então ele queria taxar as fortunas que iam para fora do país. Reforma universitária para ter acesso e formar melhor os universitários. Estatização do setor estratégico da indústria. O que é estatizar? Tomar as empresas que eram particulares essenciais, tipo de energia, e estatizar para o governo. Gente, o que vai acontecer? Oposição. Ele vai fazer um comício na Central do Brasil enorme, onde milhares de pessoas vão apoiar ele e as reformas de base. Quem é que apoia a reforma de base? Os setores de esquerda, os pequenos camponeses, a população pobre que vai apoiar ele, que é a reforma de base, que era bom para a população.
Do outro lado, a oposição. Quem era a oposição? Militares, elite, membros do alto clero da Igreja Católica. Vão chamar a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai reunir também, igual o comício dele, mais ou menos 12 milhões de pessoas. O comício na Central do Brasil era do apoio à reforma de base. Igual eu falei, os camponeses, trabalhadores, operários, o pessoal de esquerda vai apoiar a reforma de base. E do outro lado, havia o medo dessa galera da elite, dos militares da igreja, de implantação do socialismo. Ficou faltando ali, ó, medo da implantação do socialismo. Qual vai ser o resultado? No meio do embate, do discurso entre os dois, os militares vão dar um golpe. Qual é o dia-chave? Dia 31 de março de 64. Os militares dão um golpe, mandam o João Goulart para fora do país e a partir de agora não há mais liberdade. Quem manda são os militares. E quem vence é quem? A galera que é conservador. A igreja, junto com os militares, junto com a elite e apoiado pelos Estados Unidos, que vão despejar dinheiro para fazer propaganda contra a reforma de base e contra o João Goulart. É aí que começa a ditadura militar. Os indígenas, vai ser a primeira vez que os indígenas vão ter terras demarcadas, tipo lá no Xingu. E também os negros, nessa fase democrática, vão ganhar muita importância no teatro experimental, para resgatar a cultura e valorizar a cultura do negro e até o acesso à educação. Mas isso tudo vai ser posto de lado